que é o RCS, na verdade? Trata de um serviço de comunicação rica. E rica por quê? Né? Porque ele tem uma série de interatividade, de engajamento, puro engajamento. E por que a gente diz isso? Né? Ele é um canal completamente disruptivo. Por basicamente três fatores principais. Primeiro, pela questão da interatividade. Né? Ele gera um apelo visual muito grande. Então, rapidamente, o cliente, quando recebe essa mensagem, e aí falando de A2P, né? Rapidamente o cliente entende exatamente o que a mensagem está querendo dizer. Então, no caso que a gente está vendo na tela, se trata de um menu, de um restaurante, e aí você pode fazer o pagamento, você pode fazer a reserva do seu lugar no restaurante, fazer o pagamento direto do menu, direto pelo telefone. Você pode receber, por exemplo, uma questão de cartão de embarque, uma série de coisas que fica muito fácil para o cliente entender exatamente qual é a mensagem que está passando. O segundo grande fator é a segurança. O Google fez isso muito bem, que trata e endereça muito bem essa questão de phishing, de fraude. Nada adianta se você tem um canal que é muito bonito e tem um apelo visual muito bom, se o cliente não se sente confortável em usá-lo, na verdade, interagir com ele. A gente consegue mostrar de forma muito fácil e visual para o cliente que é aquela marca que está falando com o cliente, que ele pode se sentir seguro de falar, interagir com aquela comunicação. E o terceiro grande fator principal também é a assertividade do canal. Dada a quantidade de métricas que a gente consegue medir pelo uso do RCS, a gente consegue fazer com que a marca ela não só consiga falar com o seu cliente, com o seu público-alvo, mas ela consiga entender o seu público também. Através do RCS eu consigo saber quantos RCS eu enviei, quantos foram recebidos, quantos foram lidos, quantos interagiram com o carrossel, quantos clicaram nos botões, quais botões foram clicados. Então você consegue entender aqui não só o nível de engajamento da sua campanha, das suas mensagens, mas também da comunicação que você está fazendo para aquele cliente, para o seu público. Quão relevante isso está sendo para o seu público. Seria muito ruim a gente dizer que o RCS ele é apenas uma evolução do SMS ou um canal com um upgrade. Ele é um canal completamente diferente, é único, é novo, ele é totalmente disruptivo. Por esses três fatores, e aí a gente mostra, por exemplo, aqui, ilustrativamente a gente já percebe a grande diferença entre o SMS na esquerda da sua tela e um SMS que você está gerando um fluxo conversacional aqui, e o SMS a gente mostra uma série de limitações. Não tem branding, não tem imagens, você tem a limitação de caracteres, então você tem que ser, às vezes, objetivo demais, ou às vezes você corta em mensagens, coisas que você não tem no RCS, por exemplo, essas limitações. Não tem confirmação de leitura, então você não sabe se, no caso, o cliente recebeu aquela comunicação. Tem uma interação limitada, é um canal realmente limitado. Os canais tradicionais, eles são canais mais limitados, né? E o RCS vence essas limitações, ela tem a questão do posicionamento da marca, porque não é só importante a marca, colocar no RCS a marca ali, dizer que dá essa segurança para o seu cliente de que eu estou falando realmente com a marca, mas sim o posicionamento, a presença da marca com a sua audiência, à medida que você vai mandando essas mensagens, essas campanhas. Você tem todo esse conteúdo rico, né, de mensagens, de figuras, de vídeos em alta qualidade que você pode mandar, GIFs, etc. Tem a questão da confirmação de leitura, mas como eu falei, não é só confirmação de leitura, né? Tem várias métricas que você pode medir, a gente ajuda isso nosso cliente a atingir a audiência para ele ter essa visibilidade, por exemplo, da audiência, de como está sendo a resposta, né, da sua audiência, as sugestões de resposta e muito mais. Entrando um pouco mais na questão de funcionalidade, a gente já consegue perceber, primeira coisa, no canto superior direito da tela, que é o shield que eu falei do Google. Tá? Existe todo um processo de aprovisionamento que a gente aqui faz junto ao Google e as operadoras para assegurar de que aquele cliente que está vindo para falar com a sua audiência, o nosso cliente para falar com a audiência dele, é aquele cliente mesmo. Então tem uma série de perguntas e filtros que a gente faz antes de aprovar esse agente para fazer essa comunicação. Tá? Então, de fato, a gente assegura essa questão. Tem a questão da marca verificada, como a gente comentou, é full branding aqui, então é logo mais o nome da marca, então isso é muito importante também para a presença da marca. Ele é muito fácil de responder, porque a gente tem respostas customizáveis, inclusive dentro de botões, a gente vai poder criar botões de respostas. Você tem vários recursos de mídia, né? Você pode colocar imagem, você pode colocar um carrossel que são várias imagens, né? Com cards, e aí cada card você pode endereçar para um site, uma série de casos de uso importantes que a gente usa esse recurso de carrossel, vídeos, GIFs e
e tudo mais, né? Inclusive a própria questão da compatibilidade com QR Code, né? Que é muito importante para casos de uso, por exemplo, de cuponagem, né? Você gera um cupom para você poder ganhar desconto na loja, você tem QR Code aqui para um cartão de embarque, por exemplo, né? Você tem a questão da melhoria das métricas, que endereça toda aquela questão que eu falei, né? De você ser assertivo na sua audiência. Entrando um pouco mais aqui na questão dos botões de resposta de ações rápidas, né? Você pode abrir um aplicativo, né? Você pode criar vários botões, né? Você pode ser respostas rápidas como sim ou não. Você pode fazer respostas do tipo enquetes, então vários botões para cada resposta, para evitar do cliente, de fato, né, ter que escrever alguma coisa. Então você pode abrir um botão que vai abrir um aplicativo, que vai abrir o aplicativo do mapa, por exemplo. Eu recebi aqui o rastreio da minha entrega, eu quero abrir para saber exatamente onde está o entregador. Você clica nesse botão, na mensagem que você recebe de rastreio, de tracking, e você sabe exatamente onde está o entregador através dessa mensagem. Contact Support é basicamente, se eu clico ali e consigo abrir um discador rapidamente para fazer uma ligação. Então, uma série de coisas. Calendar, que a gente usa muito aqui para, você comprou uma viagem, recebeu a confirmação da sua passagem, pode colocar diretamente nesse botão para ele colocar no seu calendário do Google. Então, você pode ter uma série de funcionalidades no ponto de vista de interatividade de botões no próprio RCS, tá? Então, alguns insights de negócio rapidamente, só para vocês entenderem qual é o tamanho do apelo desse canal, né? Dado o cenário atual do RCS, que é um canal novo aqui no Brasil, já tem um pouco mais de tempo nos outros países, como Estados Unidos, por exemplo, mas no Brasil existe há pouquíssimo tempo ainda, né? Quase 74% dos consumidores consideram o RCS muito atraente. E 72%, isso foi uma pesquisa com o Google, diz que o RCS se tornaria ainda mais propenso a se comunicar com a marca. Ou seja, ele gera um apelo muito forte, não gera aquele né, quando você recebe aquele monte de e-mail de spam, aqueles SMS que a gente quase não entra, não acessa. O RCS ele gera mais esse apelo do engajamento mesmo, né? Então, no geral, a gente tem mais ou menos 235 milhões de smartphones no Brasil, né, ativos. Desses, a gente tem quase 85%, o Android tem quase 85% do market share disso. Então, 45% tem compatibilidade com RCS, com esses de Android, né? Então, o potencial atual hoje, que a gente já tem de cenário do próprio RCS hoje, é de mais ou menos 90 milhões de smartphones. Isso é um número bastante grande, tá? Bastante relevante. E aí, dado todo esse cenário de funcionalidades e interatividade, segurança, você tem uma série de casos de uso que você poderia, como eu já citei alguns aqui, eu poderia citar outros muitos mais, mas assim, a gente tem uma série de casos de uso que a gente consegue ajudá-lo a endereçar para entregar a sua marca com uma comunicação muito mais assertiva ao seu cliente. Desde casos de uso tecnicamente mais simples, né, de notificação, desde rastreamento de carga, alerta de fraude, autenticação em 2 fatores, 2FA, até comunicações com bot integrado em inteligência artificial, que a gente também consegue endereçar isso, fazendo diversas integrações. Então o RCS, ele permite isso, ele permite que a gente faça vários tipos de comunicação tecnicamente mais elaboradas. Então, para esse canal, o céu é o limite.